Queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais esse dia. Nós estamos agora na nossa última semana da nossa jornada da transformação. Falem comigo. Eu tenho certeza que você falou. Mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que Deus nos dará ainda muitas outras coisas novas, surpresas novas, pois Ele sempre nos surpreende. O nosso Deus é inexplicável. Esta semana vai ser também muito especial. Uma porque é a última semana e outra porque nós vamos falar sobre o princípio da multiplicação. Nós vamos entender um pouco como que é a matemática do reino de Deus. Mas antes, nós vamos orar, vamos falar com o nosso querido Deus. Pai de amor, nós estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, louvamos o Teu nome, obrigada porque nós podemos falar com o Senhor aqui em nossa casa, ou em igreja, ou em qualquer outro lugar. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a Tua presença esteja aqui conosco, na minha vida, na vida daquele que está assistindo, ouvindo, em nome de Jesus. Pai, haja no meu coração, haja no coração daquele que está ouvindo. Eu creio, Pai, que a palavra que será ministrada agora veio do seu coração para o nosso coração. Nós pedimos a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor está aqui, operando maravilhas em nosso meio. Eu estava falando sobre a matemática de Deus. Na matemática de Deus, 1 mais 1 é igual a 1. Na matemática, normalmente, 1 mais 1 é igual a 2. Mas na de Deus, não. 1 mais 1 é igual a 1. Ninguém se anula. Nós somos todos importantes para o reino, todas. O Senhor multiplica, multiplica, multiplica no reino sem medida. No reino de Deus não tem divisão. Glória a Deus por isso. No reino de Deus o nosso caminhar é diferente. Ele não nos compara com ninguém. Nós não somos comparados com nenhuma outra. Nós somos todos iguais, porém nós temos uma beleza única, exclusiva. Nós somos filhas de Deus, filhas do Rei, do reino. Nós podemos chamar o nosso Pai de Abba, Abba, Paizinho, Abba, Pai. Andamos lado a lado, uma do lado da outra e nunca uma na frente da outra. O reino de Deus é muito diferente do reino do mundo. Eu encontrei um lindo texto que fala sobre matemática. E eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Então eu vou ler para vocês. Eu encontrei esse texto na Rádio FM. Então ele nos diz assim: certa professora de matemática, no último dia de aula do ano letivo, resolve fazer a seguinte pergunta aos seus alunos: quem de vocês realmente gostou da disciplina que lecionei durante este ano? Quero que respondam com sinceridade e não para me agradar. Entre os olhares duvidosos da classe, composta por várias crianças com idade entre 9 e 10 anos, Carlinhos, ou o Carlos, imediatamente se manifestou e gritou bem alto com grande entusiasmo: Eu, professora, eu! Muito bem, Carlos, já que você se manifestou de modo tão emotivo, pode me explicar o porquê? É que Deus me ensinou uma coisa na matemática e no final das contas o resultado é sempre o mesmo, responde o menino. Na matemática? Interroga a professora em meio à risada dos colegas da classe. Claro, eu posso mostrar, professora, disse o Carlos. Então a professora disse: claro, pode sim. Mas sem imaginar onde o menino de apenas 9 anos de idade queria chegar. Então Carlos se levanta, vai até a frente da sala, pega um giz, divide o quadro em 4 colunas e escreve as 4 operações aritméticas: adição, subtração, divisão e multiplicação. Então ele dividiu
Na coluna de adição, ele escreveu mais obediência aos pais, mais sinceridade aos outros, mais ajuda aos colegas, mais amizade. Na coluna de subtração, ele escreveu menos violência, menos egoísmo. Na coluna de divisão, ele colocou dividir as coisas boas com os outros. E na coluna de multiplicação, ele escreveu amor. Professora perplexa com a situação interroga: tudo bem, Carlos, e o resultado? Ele novamente pega o giz, desenha um coração enorme no quadro e escreve várias vezes o nome Jesus. E ele preenche totalmente o coração e diz: professora, o resultado é este: um coração cheio de Jesus. Vocês entenderam? Em Provérbios 20:11 nos diz assim: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Queridas irmãs, se até uma criança será reconhecida por suas ações, quanto mais nós. Vamos nos analisar através da palavra de Deus para sabermos em qual coluna da matemática de Deus nós vamos ser inseridas. Mas aí, quando eu vi esse texto, então logo veio em minha mente também. Do jeitinho que estava lá o Carlos, o pequeno Carlos, eu imaginei um quadro. Então nós vamos usar aqui como se fosse a imaginação. Ou você pode escrever aí no seu caderno, tá bom? Você pode fazer um quadro e aí nós vamos imaginar aqui conosco 4 colunas. Mas dessa vez nós vamos fazer a matemática de Deus. Mas nós vamos colocar adição, subtração, divisão e multiplicação. Na adição, são as pessoas que somam. Nós vamos fazer o quadro e vamos nos ver conforme a palavra de Deus. Então, segundo a palavra de Deus, gente que soma é provavelmente aquelas que valorizam as pessoas, que faz tudo de bom, que faz todo o possível a todos quanto eles podem, de formas mais possíveis, o quanto tempo for possível, para que somem no relacionamento, soma nas virtudes, soma alegrias. A alegria do Senhor é a nossa força, não esqueça. Por isso, a alegria do Senhor soma conosco. Então, essa pessoa, ela soma também na empresa. Por exemplo, ela chega cedo e sai um pouco mais tarde e não fica cobrando nada do seu irmão. Ela soma na igreja, ela tem compromisso nos cultos. Ela soma. Eu não disse que ela some, porque tem gente que some da igreja. Não, essa pessoa, ela soma. Mas a Bíblia também fala para nós, em Filipenses 4, do 14 ao 19, que tipo de pessoa é essa? Eu vou ler aqui para vocês. Paulo nos exorta a somar. Filipenses 4, do 14 ao 19, nos diz assim: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias de evangelho, quando parti de Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo do que se refere dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, e não apenas uma ajuda, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi de tudo, e o que tenho é o mais que o suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Paulo estava aqui falando que quando ele esteve necessitado, os filipenses ajudaram ele.
e deram tudo o que ele precisava. Então essas pessoas somaram na vida de Paulo. Você é uma pessoa que soma? Vai anotando aí. No nosso quadro imaginário, então vamos lá. A segunda coluna é a subtração ou o menos. São aquelas pessoas que estão sempre querendo tirar o proveito das situações e tirar proveito das pessoas. Elas estão sempre à procura de alguém que lhe possa lhe dar algo. Ela nunca quer se dar, mas ela quer receber. Provérbios 30:15 nos diz assim: 2 filhas têm a sanguessuga. Dá! Gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem é o bastante. Você sabe o que é um sanguessuga? O sanguessuga, ele vive na água suja. E aí ele gruda na pele da pessoa ou de outro animal e ele começa a sugar o sangue. Ele só solta quando ele já está assim cheio, ou então ele morre porque ele explode de tanto chupar o sangue, mas ele nunca para. Existem pessoas que são semelhantes ao sanguessuga. Pessoas assim, elas só querem subtrair, diminuir os outros, tirar os outros. Eu espero que você não esteja inserida nesta coluna, ok? Mas se você estiver, o nosso Deus está aqui para te mudar, para te transformar de dentro para fora. Mas vamos para a nossa terceira parte da nossa coluna imaginária. Na terceira parte da nossa coluna imaginária é a divisão. São aquelas pessoas que promovem divisão entre as pessoas. Elas são maldizentes, gostam de enganar e mentir, esperam sempre ser amadas e estão dispostas a manipular as pessoas. Culpam as pessoas, gostam de controlar as pessoas e quando não conseguem, elas entram no vitimismo. Tipo assim, ninguém curtiu meu post, eu coloquei lá, ou hoje ninguém falou comigo, hoje ninguém me respondeu. Mas normalmente essas pessoas, elas não têm amigos e todo mundo quer se distanciar delas, porque elas são maldizentes, elas causam divisão. E Romanos 16, o 17 e o 18 nos diz assim, eu vou ler aqui. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo como nosso Senhor, mas ao seu ventre, só pensam nele, sabe? E com palavras suaves e lisonjas enganam o coração dos inocentes. Paulo nos faz algumas recomendações a respeito dessas pessoas. Paulo fala para nós afastarmos dessa pessoa. Essa pessoa só promove divisão. Eu também espero que você não esteja inserida nesta coluna, mas se você estiver inserida nessa coluna, creia que Deus pode transformar. Não aceite mais esta vida que você está vivendo. Se transforme segundo o caráter de Cristo. E a nossa última coluna imaginária é a coluna da multiplicação, que é o nosso princípio que nós estamos falando hoje, que nós estamos iniciando hoje, o princípio da multiplicação. Deus nos chamou para multiplicarmos. Vocês viram que eu coloquei aqui já 3 borboletas, porque lembram delas? Elas estão aí representando que elas também se multiplicaram. O Senhor nos chamou para multiplicarmos o amor. Não sejamos estéreis. Vamos gerar o amor de Cristo. Vamos voar como as borboletas. Vamos proliferar como as borboletas. Vamos proliferar o amor e tocar nas vidas, porque Cristo nos capacita a amar. E quando Cristo nos capacita, querida, a segurança e o amor preenche o nosso coração. Então nós não ficamos com vitimismo, não nos achamos menores que ninguém, não ficamos com medo de amar, não temos mais medo de ficar num ambiente que não tem amor, porque o amor está em nós. Já viu aquelas pessoas que quando elas chegam, parece que Jesus chegou junto com elas?
elas trazem paz, elas trazem amor. E já tem aquelas pessoas que quando chega, todo mundo faz, chegou quem não faltava. Eu espero que nós íamos multiplicar em nome de Jesus. Mas eu tenho algo para falar para você anotar aí no seu caderno, uma palavrinha-chave. Escreva assim: eu decido amar e não esperar nada em troca. Você sabia que o amor é uma decisão? Eu decido amar. Eu convido os outros também a tomarem essa mesma decisão que eu tomei, mas sem controlar ninguém. Nem mesmo na família, que às vezes nós somos tão controladoras com nossos filhos, somos tão controladoras com as pessoas que moram na nossa casa, a gente quer controlar todo mundo. E isso é muito chato. O Senhor tem trabalhado na minha vida. Deixa Deus multiplicar o amor dele em seu coração. Nós não somos perfeitas, nós somos imperfeitas. Perfeito é só Deus. Mas nós podemos pedir para Deus: Senhor, tira todo o controle, eu querendo controlar os outros o tempo todo. Renove sua mente, pois quem controla as suas reações é você mesmo. Por isso, decida amar, porque Deus é amor. A nossa ação nesta semana tem que ser multiplicar o amor. E às vezes nós falhamos em multiplicar o amor. Mas no decorrer desta semana, nós vamos dar outros exemplos que acontecem com a gente para multiplicar o amor de Cristo. Às vezes você pode pensar assim: mas eu estudei tanto, eu já li muitos livros, eu conheço muita gente, eu não vou ficar falando para ninguém o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, vou ficar tudo comigo. Olha, eu tenho algo para falar para você. Compartilhe. Compartilhe o que você aprendeu. Não fique com medo que outras mulheres possam descobrir o que você aprendeu. É hora de multiplicação. É hora de transformação. O reino de Deus é multiplicação. E quando você estudou, para quem que você quer guardar tanto conhecimento? Nessa jornada eu aprendi uma coisa: quando eu morrer, eu quero morrer totalmente vazia. Que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. Lembra da nossa borboleta? Quando ela vira borboleta, ela está pronta para proliferar e ajudar a multiplicar a espécie das plantas. Uma vez que elas posam sobre outra planta, o pólen vai com elas e ajuda a polinizar as espécies das plantas. E assim vem outras plantas. A abundância de borboleta, quando tem muitas borboletas, é uma indicação de que o ecossistema está prosperando. Agora eu vou falar uma metáfora só para nós encerrarmos. Eu quero ver várias borboletas, mulheres borboletas, voando nesta semana, criando asas para voar e multiplicar o amor de Deus por onde você passar. Então eu deixo para você um desafio. O desafio que eu deixo para você é: eu escolho amar sem receber nada em troca. Fique com essa palavra. Um beijo no seu coração e até amanhã com mais multiplicação do Senhor para nós.